Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CACR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós, você conhece esse fundo imobiliário? Você já ouviu falar desse fundo imobiliário? Talvez até já tenha ouvido falar, mas é porque esse fundo imobiliário já mudou de nome, tá bom? Então, por favor, comenta se você tem, se você gosta, o que você acha desse fundo, e ao final do vídeo eu digo as minhas impressões a respeito dele. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Passamos de 3.600 agora, já estamos com 3.708, passamos de 3.700 e almejamos alcançar 5.000 inscritos até o final do ano. Acho que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Se não der até o final do ano, vamos até janeiro. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul e saiba mais. Tornando-se membro, você vai fazer jus a benefícios exclusivos, como acesso antecipado a vídeos, você tem preferência quando pede um vídeo, você participa do grupo fechado do Telegram, e o maior benefício, para mim, é que vocês vão estar financiando e ajudando o crescimento do canal. Então, muito obrigado a todos os membros do canal, muito obrigado mesmo, em especial aí os últimos membros, o Hugo, o Vilmar e a Dali. O Vilmar, ele renovou o seu clube de membros. Muito obrigado. Esse vídeo foi uma sugestão aqui, ó, do Calton, né? O The News Anken, um trem assim. Aí ele fala, valeu Amu, traz também sobre o CACR11, o antigo AFCR11, por favor. Então esse vídeo, na maioria das vezes, quando eu não esqueço, eu printo o pedido de vocês, deixo numa tela lá de espera, num local onde eu fico armazenando, e quando tem possibilidade eu venho e trago. Não dá para trazer de imediato porque eu tenho prioridades, entendeu? Mas toda vez que um membro pede, aí ele entra esse vídeo, ele estava previsto sair na quarta-feira da semana que vem. O membro Hugo pediu hoje, eu tô gravando esse vídeo na sexta, ele vai sair amanhã, sábado, ao meio-dia. Então, quando é membro, eu tento dar prioridade a mais, tá bom? Então, ele fala, grava um vídeo falando sobre CACR, não encontrei nenhum vídeo sobre ele. Talvez, o Hugo, se você procurar sobre a FCR, talvez você encontre. Mas vamos lá, vamos à frente aí. Antes da gente ver a respeito do vídeo, eu gostaria de falar sobre a corretora Clear e sobre a corretora MyCap. Se você estiver gostando do canal e também quiser nos ajudar e abrir uma conta nessas corretoras por meio do meu link, além de me ajudar, você vai se ajudar. Na Clear, você abrindo, investindo pelo menos R$100 na plataforma, você vai ganhar R$70 de volta. Eu também ganho 70. O seu R$70 vai chegar por meio de um cartão que você vai usar. Eu não sei como é esse procedimento, porque eu já tinha conta na Clear, eu não ganhei isso. Mas eu coloquei todo mundo aqui de casa para abrir conta na Clear. Inclusive eu uso essa da minha conta privada na Clear. Meus investimentos na conta privada na Clear. Eu abri também na MyCap e esse funcionou, eu já tenho. Então eu investi lá um valor pequenininho, R$100 e ganhei 50. Na MyCap você vai ganhar 50 acumulado até 10 pessoas. Então você pode ganhar até R$550. Você abre com o meu link e depois se você quiser chamar mais pessoas, você vai ganhando R$50 a cada nova pessoa que entrar com o seu link. São formas assim. Se você quiser privilegiar o canal, você pode abrir uma conta, colocar ali pelo menos só R$100, que você vai ganhar um bônus, eu também vou ganhar, e você vai ajudar muito o crescimento e desenvolvimento do canal, tá bom? Então, as duas são corretoras, para quem é buy and hold, para quem é value invest, não vai apresentar nenhum problema, eu uso as duas, tenho gostado. É isso, vamos lá. Esse fundo é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis imobiliários. Ele foi lançado em janeiro de 2020 com outro nome, né, na base de R$100. Cartesia Capital, não conheço. Ele tem mandato híbrido e tem uma liquidez mediana para baixa, de 470 mil por dia. Isso significa que se você precisar se posicionar nesse ativo com valores de médio e grande investidor, né, de 50, 70 mil por dia, você pode encontrar dificuldade para entrar ou sair com valores acima disso aí. Os usuários do site não deram nota, ele ainda não está no IFIX, ele conta com 1.500.000 cotas. Em termos de PVP, o fundo está sendo negociado a 1,03, ou seja, 3% acima do que ele vale. Então é um fundo pequeno, com 153 milhões de patrimônio, e o mercado está aceitando pagar 158 milhões. Então, o fundo veio ao mercado na base 100, hoje as suas cotas valem 101 e o mercado está aceitando pagar 104. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que conta com 2.900 cotistas. É um fundo também com baixa liquidez e poucos cotistas. Vamos à frente.
Aqui a gente observa o quanto o fundo vem sendo negociado atualmente. Ele está sendo negociado a 104. O mínimo que esse fundo atingiu foi R$ 102 e ele atingiu máxima de 119. Então, o que a gente consegue observar? Esse fundo ficou lateralizado durante um bom tempo, a patamares de mais ou menos 105. Fundos com poucos cotistas e baixa liquidez, é comum que ele não destoie tanto. Vem para final de 2020, o fundo tem uma ascensão aí, chega a patamares de R$ 119 aí mais ou menos, mas de lá para cá, só ladeira abaixo, entre aspas, né? O fundo está sendo negociado agora nesses patamares de mais ou menos R$ 105 aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê o histórico do fundo, né? Alguns investidores gostam de se posicionar em ativos que tenha pelo menos 5 anos de existência. E, assim, a imensa maioria dos ativos que eu tenho trazido para vocês tem 1, 2, 3 anos. Mesmo fundos bons, de gestoras boas, é difícil ter fundos com mais de 5 anos. Então, para fundos imobiliários, isso é algo um pouco difícil. Para ações, eu já acho mais fácil isso. Mas para fundos imobiliários, é um pouco mais difícil. Então, existem outros investidores que pretendem ter no mínimo 3 anos, né? Eu não vejo problema em posicionar em um fundo mesmo com menos de 1 ano, desde que seja um posicionamento mais consciente. Você não vai lá e dá win no fundo que acabou de vir a mercado, ele não tem histórico, você não sabe como o fundo vai se comportar, né? Então esse é um ponto. Aqui dentro das entregas do fundo, a gente vê que é um fundo que oscilou um pouco. Quando ele veio a mercado, ele teve 2 lançamentos extraordinários, mas depois recuou bastante, acredito eu, abaixo de R$1. E aí, nos últimos rendimentos, ele ficou 1 mês sem entregar nada, não sei porquê, eu não acompanho esse fundo, é o primeiro vídeo que eu estou trazendo dele, pelo menos com esse nome, eu não lembro se eu trouxe quando estava na nomenclatura antiga, anterior. A gente vê que o potencial do fundo de entrega é mais ou menos esse patamar, e ele teve algumas entregas aí extraordinárias. A gente vai ver lá no seu relatório, pelo que eu observei, é um fundo que tem potencial para entregar mais ou menos R$1, R$1,10. Esse fundo já passou por 3 subscrições e a última ocorreu no mês 7 e mês 8 do corrente ano. Vamos à frente. Já nesse relatório, a gente consegue observar as últimas entregas do fundo. E aí vai corroborar mais ou menos o que eu acabei de dizer. 93, 96, 1,3, 1,7, 1,8, 1,50 extraordinário, 1,10, 1,8, 1,18, 1,30, 1,50 extraordinário. Então, o que a gente consegue observar aqui? Que o fundo antes estava com uma cota de 110 e esse yield dele representava apenas 0,85. Como as cotas caíram e o yield aumentou, o rendimento aumentou, dá esses yields um pouco mais acima de 1%. A gente observa que esse 1,30 representa 1,24 só que note o seguinte... deu algum problema no site aqui, porque ele não traz o último, tá? Esses 1,30 é 1,24, mas na data de fechamento era 1,25. Ele anunciou agora, pagou no dia 8 de dezembro, 1,51, numa cota de 103, representou 1,46%. O fundo vem com acumulado de 11,82, talvez seja um pouquinho mais, em razão dessa última entrega aí, que deve ter causado uma pequena distorção. Vamos à frente. Aqui a gente vê esse slide, que eu reputo ser bem interessante, por isso que eu resolvi incluí-lo agora nos vídeos. São fundos que possuem o CACR no seu portfólio. Então, o AFOF tem 0,70% das posições desse fundo e os demais com pequenas posições. Então, é um fundo que ainda não caiu no gosto, mas já tem 5 gestoras que colocou esse ativo no seu portfólio aí, tá? Vamos à frente. Com posições relativamente pequenas. Vamos à frente. Aqui a gente vê os comentários do gestor, ele fala a cota, que acumulou o ganho de 0,89% no primeiro semestre, fechou de 2021, fechou novembro com retração de 0,86% e menos 6% ao ano. Enquanto o IFIX apresentou queda de 3,64% e menos 10% ao ano. O que ele está tentando trazer e mostrar é que o fundo está com quedas, como é o normal do mercado, mas as quedas chegam a ser menores do que a do IFIX, né? Então, um ponto positivo aí. Tal fato é evidenciado pelo contínuo crescimento da base de cotistas, que superou 3.300 investidores, suportando um gradual aumento de liquidez às cotas, o que registrou um negócio de 10 milhões em novembro. Ponto positivo. Aí ele continua. Ativos do CACR. Aí ele fala, como relatado no último relatório, a elevação da taxa Selic levou ao reajuste dos parâmetros da TIR, mínima exigida nos projetos. Então, estamos em fase adiantada de diligência jurídica e documentação de 3 operações, somando 56 milhões, uma taxa de PCA mais 13. Então, pelas taxas, dá para perceber que aparenta ser um fundo high yield, né? Em novembro, tivemos 2 eventos de amortização, totalizando 1.700.000.
O Shopping Alegria, pelo segundo mês consecutivo, recordou o recorde de público, com mais de 250 mil frequentadores, mantendo ótimo desempenho. As obras dos empreendimentos financiados permanecem dentro das previsões. Em 8 de dezembro, continuando, ele fala que o CACR distribuiu 1,51, que cota que corresponde a 249% do CDI mensal. Então, 2,5 vezes acima. Isso com CDI já altíssimo, né? Se isso aqui fosse com o mesmo CDI do início do ano, seria algo a patamares aí de 600%, 700%. Continuando, o saldo acumulado de correção monetária de 30/11 somava 6.200.000, ou seja, R$ 4,10 por cota, dentro do permitido pelo arcabouço regulatório. A gestão tem permanentemente administrado a realização de correção monetária para distribuição às cotistas. Ainda como importante diferencial na estruturação das operações, a atualização monetária de todos os CRIs investidos consistem nas variações mensais positivas do IPCA e IBGE. Então, beleza, vamos à frente. Ficou pequeno aqui para a gente as informações. Vamos lá, critério de alocação. A equipe de gestão do CACR aplica critérios na análise de operação do fundo, a saúde financeira, financiamento integral, expertise, liquidez, histórico, carteira. Então ele vem falar vários pontos positivos aqui quando eles vão fazer a tomada de decisão para investir. Caso você queira saber mais, você pausa o vídeo e dá uma olhada nesse ponto aqui com atenção. Aqui a gente observa o DRE do fundo, demonstrativo de resultado do exercício. Aqui eu acho interessante que o fundo traz o seu resultado de duas formas. Ele traz regime de competência e regime de caixa. É interessante isso. O fundo cobra 1% de taxa, bem em linha com o que o mercado cobra, e mais 20% do QCD, 110% do CDI. Essas, assim, a gente vai ver qual que é o principal índice de indexação do fundo, mas eles vêm e colocam o CDI, eu não compreendo isso, sabe? É um fundo que, às vezes, a maioria deles são indexados a IPCA e antes eram ao IGPM e colocam o CDI como sendo benchmark. Isso, para mim, não faz o menor sentido, tá? Então, assim, eu não sei calcular essas taxas, tá? Não sei calcular. E aí, o que eu faço? Já que eu não sei calcular essas taxas, eu pego as despesas, pego essas despesas e vejo o que elas representam frente às receitas. A gente vai fazer isso aqui também com o total frente às receitas. Então, o que acontece? Antes disso, eu vou explicar para vocês, só resumidamente, o que vem a ser regime de caixa e regime de competência. Já no regime de competência, ele vai somar tudo, independentemente de já ter recebido ou não. Então, o resultado é esse, independentemente de já ter recebido ou não. Já no regime de caixa, ele vai somar somente o que ele recebeu. Então, note as diferenças. Tanto que isso aqui é o regime caixa. Então, nota, ó, ele teve 1.700, descontou 180, o resultado realmente foi 1.500. Então, ele mostra que se ele estivesse distribuindo pelo regime de competência, ele teria condição de distribuir muito mais ainda, um potencial muito alto. E aí, por que ele distribuiu a mais, Amu? Provavelmente, eu não acompanho o fundo, mas a gente vai ver em alguns gráficos aí, que o fundo às vezes vem com acúmulo de resultado. Eu tô gostando das transparências que eu consigo ver aqui no fundo. Ele mostra que a taxa de performance do segundo semestre, 523 mil, que ele cobrou. E no acumulado do ano, 931 mil. Então isso aqui é bem interessante. Só que essa taxa de performance, aparentemente, ela não estava aparecendo aqui nesse total, porque ainda não é a data de cobrar. Mas a gente vai calcular aqui, ó, que no total do ano ela aparece. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular aqui, ó, o novembro, o que essas despesas representam frente às receitas, e aí, como ela entra a taxa de performance, a gente vai ver o acumulado do ano, o que as despesas representam frente às receitas. Vamos lá, lembrando o seguinte, isso é um critério meu. Eu tenho uma exceção só que eu abri, mesmo assim eu não costumo abrir exceção. Eu invisto em ativos com até 15% de taxa do gestor. Se o gestor, eu aceito que ele fique com no máximo 15% das receitas. Então aqui a gente vai ver o acumulado inteiro do ano, o que as despesas estão representando. Vamos ver se ele está dentro desses patamares de 15%. Então vamos lá. Primeiro aqui a gente vai ver nesse mês de novembro, a gente vai pegar esse 181, multiplicar por 100 e dividir por 1,759. 1,759. A gente vai ver que representou 10,28%, dentro dos 15% que eu reputo ser saudável e aceitável. Tudo bem até aqui. Agora aqui a gente vai ver o acumulado do ano. A gente vai pegar o 2226 vezes 100 e dividir por 11,365. E aí a gente nota que no acumulado do ano, as despesas estão representando quase
20%. Amu, por que você não acha que 20% seja bom? Porque se o fundo entrega altíssimo resultado, é um fundo que tem reserva acumulada, tem bom dinheiro, por que você implica tanto com isso? Eu implico por causa do seguinte: tem muitos fundos aí que estão correndo risco, as pessoas, um fundo que era bom um momento, depois deixa de ser, sendo que o fundo e a tese é a mesma. Só quem não queria enxergar que o HCTR era arriscado, o VSLH era arriscado, só quem não queria. Você pode voltar em todos os meus vídeos, todos, que você vai encontrar eu falando lá, olha, esses ativos pagam muito, mas eles possuem muito risco. Eu sempre falei isso. Agora, de um momento para outro, vários influenciadores aí, vários youtubers, agora mudaram a mão. Não, agora ele se tornou arriscado. Não, ele sempre foi. Sempre foi. E as pessoas estão começando a criticar agora a gestora. Peraí, uai, mudou de uma hora para outra? Eu não entendo isso. O que eu quero dizer com risco é o seguinte: enquanto tá tudo bem, que legal, né? Que legal, todo mundo bate palma e tal. Mas quando tá indo mal, se ocorrer qualquer situação nesse ativo aqui, o fundo tá recebendo muito. Só que o risco é seu, cotista. O risco é do cotista. O gestor, se ocorrer alguma situação aqui, inclusive eu já trouxe isso em alguns fundos, o XPCM, que é um fundo de tijolo, tá zero locado, o gestor tá recebendo o dinheirinho dele lá do mesmo jeito. Quando ocorreu uma desocupação lá, o gestor tá, mas ele tá trabalhando. Peraí, mas, assim, tá trabalhando, mas ele será que não seria justo ter uma diminuição no recebimento, uma vez que não tá tendo rendimento? Ele só vai fazer jus nos créditos quando é na saúde e na doença, né? Não era assim no casamento? Na saúde e na doença. Só que aí, para gestor, é só na saúde? Na doença, eles não participam também, não? Então, assim, já que não é assim que acontece, eu não acho justo um gestor receber muito mais que 15%. Eles fazem um excelente trabalho, eu não estou aqui recriminando isso, o ponto não é esse. Inclusive, eu respeito o trabalho de todos aqui, meu ponto não é nesse, eu tento tratar sempre com o maior respeito possível, mas isso é coisa minha. Se você se sente confortável porque esse fundo paga muito bem, saiba o seguinte: se em algum momento os ventos virarem e esse fundo começar a pagar mal, a sua taxa que você cobra vai continuar vindo cara, tá? Vai continuar vindo cara. Esse é o ponto. Então eu não gosto, tá? É por isso que eu pego tanto no pé de taxas aqui no meu canal, tá? Vamos à frente. Aqui a gente vê, assim, eu não conhecia esse fundo, provavelmente pelo relatório, a não ser que eles mudaram o relatório gerencial. Eu não me recordo de ter falado sobre esse fundo aqui. Eu gostei muito do relatório deles, assim, pela transparência que eles têm trazido. Mas não gostei, assim, ó, por exemplo, no meu crivo, eu já pararia a minha análise ali. Tá? Inclusive, é a primeira coisa que eu olho quando eu vou investir, não é o dividend yield. Eu olho o rendimento acumulado e depois eu olho as taxas das gestoras. O dividend yield individual para mim é irrelevante. Eu olho o dividendo total, mas isso não é o fator primordial para mim. Para mim, o fator primordial vai ser diversificação, risco. Se eu vejo que é uma gestora que, né, eu goste, tem gestoras eu digo que eu não invisto de forma alguma, situações nesse sentido. Enfim, dito isso, eu achei bem bacana a forma como o fundo traz, ó. Ou seja, só de eu bater o olho aqui, eu tô gostando muito do relatório deles, muito mesmo. Só de eu bater... A única crítica é o seguinte: naquele relatório anterior da DRE, para mim eles deveriam trazer os últimos 6 meses, deveria trazer o quanto eles têm de reserva acumulada, apesar de ter falado lá atrás que tinha R$4 de reserva, isso me assustou, né? Eu achei interessante. Mas enfim, ó, só de bater o olho eu sei que esse aqui é o principal ativo do fundo. Hoje ele é o que traz mais resultado para o fundo, ó, 27 centavos o resultado. E os demais vêm 7, 4, 8, 9, 11. Então eu tenho que procurar esse Life Park lá e ficar mais atento com ele. Porque esse ativo aqui é o ativo que vai representar mais para o fundo, tudo bem? Outro ponto interessante que lá no início do vídeo, pelo menos baseado nesse relatório, como eu disse, eu não acompanho esse fundo. Baseado neste relatório, o fundo hoje está com potencial entre 1,5 e 1,10. Por quê, Amu? Note, a gente vê aqui, ó. O fundo pegou aqui entre aspas, parou o resultado do fundo. Aí ele foi e adicionou mais 47 centavos. Esses 47 centavos aqui, se você olhar, ó, é retenção ou retirada. Retenção menos, retirada mais. Então ele retirou do caixa 47 centavos e somou o resultado. Isso aqui, mais isso, deu esse total de 1,51. Então, o fundo não tinha capacidade, nesse mês, de entregar 1,51. Esse mês, ele não gerou 1,51. Só que ele pegou 50 centavos da reserva e pagou.
Então a capacidade nesse mês era de R$1. Provavelmente ele teve algumas entregas bem extraordinárias em outros meses, porque se ele tinha R$4 de caixa, né? É porque ele tem bastante dinheiro reservado de outros meses. Mas o que a gente observa aqui é isso, ó. 88 com 17 com 11. Isso é a capacidade hoje do fundo, ó. Pelo menos nesse mês de novembro foi isso. Então a gente observa o seguinte, se a gente pegar aqui, ó, desses 1,51 e tirar 47, vai sobrar aí, vai sobrar 1,4. 1,4, então, é a capacidade que o fundo tem, tá? E assim, na verdade, 1,4 mais 12, o fundo gerou 1,16, mas assim, para mim o que interessa é o que ele entregou. Então, o fundo está tendo capacidade de R$1,04, tá? Pelo menos baseado em novembro. Vamos à frente. Aqui a gente vê o seguinte, esse fundo, ele é bem high yield. Por quê, Amu? Ele está tendo todos esses resultados bem extraordinários com apenas 82% alocado. Ele está com caixa de 17,8%. E isso aqui para mim é muito grave. Por quê? Ora, viu que ele cobra taxa de performance, taxa de gestão, taxa de administração, ele cobra taxas. E certa vez alguém falou, não, amor, mas sobre a performance ela não incide sobre o caixa. Tá, ela não, mas e a taxa de administração? Incide ou não? Geralmente incide. Então, assim, você está pagando taxas sobre um valor que está parado em caixa, que está rendendo CDI, entende? Então, eu entendo que o fundo passou por subscrição, pelo que a gente viu lá atrás, mas para mim já era para estar alocado isso, tá? Assim, eu acho isso complicado. O fundo está 100% atrelado a IPCA, com excelente taxa média de IPCA mais 13. Fundo bem high yield aí. E aqui a gente vê uma diversificação geográfica, ó. Então é um fundo que tem exposição no Ceará, Fortaleza, tem Goiânia, tem São Paulo e ele está bem localizado lá no Rio Grande do Sul. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente observa os ativos, por exemplo, que ele financia, e aqui eu sinto falta, assim, ele vem muito bem o relatório gerencial, só que ele parou até ali. Então, o que na minha opinião, baseado em outros relatórios que a gente já vê no mercado, ele deveria trazer quais os setores de exposição, pelo que a gente vê aqui, esses são setores de incorporação, setores residenciais, né? Então, assim, ó, por exemplo, ele provavelmente financiou esse ativo aqui, ó, ele tem 87% vendido. Provavelmente ele está financiando esse grupo de apartamentos aqui, ó, esse condomínio, 88% vendido. Provavelmente ele está financiando esse prédio aqui, ó, 88% vendido. Tá? Mas assim, para mim deveria vir com mais detalhes. Pelo que eu mostrei para vocês lá atrás, dá para entender que tem um CRI muito exposto lá do total do patrimônio do fundo. A gente viu que tem um ativo lá que está pagando muito, mas cadê ele aqui? Então esse tipo de situação, para mim, faz falta. Continuando virando a página, ó, a gente vê também, continuando, ó. Ativo com apenas 31% vendido, 62%, 59%. Então, na minha opinião, essas informações deveriam estar dentro dos gráficos lá. Tá? Aí ele deveria trazer o LTV, riscos e tal, e eu não vi isso aqui. No final do vídeo vai ter uns slides a respeito desse fundo, que eu recomendo que vocês vejam pausando, para vocês terem acesso e ver o que vocês acham. Mas por ter faltado, primeiro, taxa total alta, faltando informações, por mais que seja um excelente fundo, em termos de pagamento, é excelente, eu prefiro ficar de fora. Porque para mim, novamente, o pagamento não é o primordial para mim aí quando eu vou escolher um fundo imobiliário, tá bom? Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do CACR são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você gostou das informações até aqui trazidas? Você gostou desse fundo imobiliário? Você investiria nele? Eu prefiro ficar de fora, tá? O primordial, principalmente mesmo, foi essa questão das taxas aí. Mas por ter faltado também mais informações mais detalhadas, né? Ele vinha muito bem com o relatório, mas para mim foi falho nesse final. Eu não me posicionaria nesse ativo. Contudo, meu ponto de vista não é indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. O meu canal não vai te dizer o que você deve fazer com o seu dinheiro. O meu objetivo é único e exclusivamente tentar levar educação financeira e conhecimento e conteúdo nesse sentido, educativo. Então, por favor, comenta seu comentário importante, compartilhe esse vídeo com as pessoas para a gente levar conhecimento a mais pessoas, nos ajude na meta de 5 mil inscritos, quem sabe até o final do ano ou até janeiro. Torne-se membro, apoie o nosso canal, ajude no crescimento, no financiamento dele. Tá? É baratinho, clique no botão azul, você vai ver lá que não vai onerar e pra gente faz muita diferença. Então, muito obrigado, Hugo, muito obrigado, Vilmar. Muito obrigado, Dali. Tá aí o The News Henken. Muito obrigado pela sugestão de vídeo. Desculpa a demora, tá bom? E
Novamente, se vocês quiserem apoiar o canal, abram uma conta na Clear ou na MyCap por meio do meu link, que isso aí vocês vão fazer bastante ajuda pro canal aí. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde. Fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.